para a parte mais técnica, né, Xará? E depois a gente vai falar um pouquinho mais do momento do Vitória de arrancada, depois de um começo absolutamente... Não vou nem falar despretensioso, vou falar caótico mesmo, né? De desespero. Horrível. Horrível. Pois é, o Vitória conseguiu esse bate-volta, né? A gente está colocando na tela, para você que está escutando a gente pelo podcast, né? A gente está aqui na tela colocando a matéria que está no ar no NE45, que, aliás, é um braço do podcast 45 Minutos, ou ao contrário, o podcast 45 agora é um braço do NE. Enfim, somos muito grandes, somos muito colossais, que nem Colossais? Mas temos, então, a matéria para você que está a fim de ver como é que foi mais profundamente, né, essa arrancada do Vitória e esse jogo que selou, de certa forma, o destino do Vitória de voltar para a Série B. Então, vamos lá, falar um pouco mais desse jogo especificamente, né? O Paysandu abriu o placar depois do Vitória ter tido um gol anulado, né, de Everton Páscoa, há mais ou menos os 12 minutos. O Paysandu abriu o placar, o Vitória conseguiu igualar com o Dionísio num chute absolutamente improvável, eu diria, de fora da área. Ainda contou com um desvio amigo e para mim foi um golaço. E levou um sufoco retado do Paysandu até o finalzinho para ter esse acesso confirmado, né? Xará, o que é que você viu desse jogo? Eu sei que a emoção ainda está batendo forte aí, mas o que você viu desse jogo? Você que conhece muito mais assim esse, como é que posso falar? Esse jeito Vitória de ser, de tremer um pouquinho nos momentos mais definitivos, né? Porque até antes do jogo, muitos torcedores do Vitória brincavam, né? O grande problema do Vitória é que ele só depende de si. Eu acho que é um pouco daquele meme que tem do Faustão, Vitória só depende dele. O Faustão tá rindo, só depende dele mesmo. O Faustão tá complicado, assim, meio sereno. Porque é um pouco disso. Eu acho que a gente tem ainda essa coisa meio enraizada na gente de o Vitória só depende dele, que é que tá o problema, etc. Mas, infelizmente, hoje foi um jogo que mostrou isso mais uma vez. Eu acho que, analisando isoladamente esse jogo, não foi um jogo bom do Vitória. A gente ficou muito preso, talvez, assim, começou com um pouco de prudência, que é natural, mas no decorrer do jogo o time foi muito cauteloso, ficou sempre muito atrás, tanto atrás do placar quanto atrás do jogo. Ele tomou muita pressão do Paysandu, eu acho que é uma pressão desnecessária, de um time que já não disputava mais nada, um time que está praticamente fazendo elenco para a Copa Verde agora, tipo, não tinha por que ter isso. Mas, enfim, de novo a máxima, se não é para ser convite, se não é para emoção, não é vitória. Então, eu, pessoalmente, aos 30 do segundo tempo, eu abandonei o jogo. Eu estava com o tablet aberto, assim, com o jogo do Figueirense. Fiz, desculpa, eu vou prestar atenção aqui agora. E fiquei concentrada naquilo ali. Porque, igual o Vitória tomou pressão do Paysandu, o ABC tomou pressão do Figueirense o jogo inteiro. E eu sei porque eu estava assistindo do minuto 1, eu estava com os dois jogos, um do lado do outro, assistindo. E foram várias vezes que o coração veio na boca e voltou, e foi gol, não foi, agora vai, vai ser pênalti, não vai ser. Então, assim, mais um jogo e mais um acesso que na conta do desespero. Mas, enfim, o que importa subimos, voltamos, e que seja um novo capítulo de um novo livro que a gente possa escrever daqui para frente. O Vitória passou por vários momentos de reformulação, né? Nessa temporada. A mais recente, falando de time mesmo, foi a chegada de João Bursi, e foi aí que o time começou a dar uma cara diferente, né? O João Bursi tem números espetaculares no Vitória, só tem uma derrota de todas as partidas em que ele comandou a equipe, só um jogo ele perdeu, e conseguiu mexer um pouco a moral dos jogadores, né? Do estilo de jogo do Vitória, que ficou um pouco mais inteligente. Eu gostei especialmente da forma como ele colocou Dionísio para jogar mais como armador e buscar jogadas de ataque com Rafinha, né, que foi um cara que cresceu muito dentro do Vitória, especialmente nessa reta final, e que hoje eu achei ele um pouco apagado, né? Isso sem falar de Dionísio, porque assim, Dionísio eu achei que fez um excelente jogo, foi um cara que, para mim, desequilibrou em favor do Vitória. Agora, Rafinha foi um cara meio apagado.
Eu achei o time um pouco nervoso, de maneira geral. Aquela sensação de que eu estou esperando um resultado e, ao mesmo tempo, tem alguém na beira do campo me falando o que é que está acontecendo no jogo que não é o meu. Então, assim, era um ambiente um pouco diferente hoje. Era um ambiente um pouco nervoso. Não, nem só que se hoje fosse um jogo que não dependesse de mais nada, a Vitória estaria muito nervoso. Mas pelo fato de ter um jogo em paralelo ao mesmo tempo, com 1 minuto de diferença acontecendo entre um e outro. Eu sei porque eu estava olhando. Quando uma bola pitou e outra olhou, eu estava com o relógio na mão para poder ter essa noção. E era muito pouca a diferença. Então, eu acho que foi um time muito nervoso. Mas, de maneira geral, eu acho que eu concordo com você. A chegada de Bursi foi uma coisa inexplicável, eu acho que inimaginável. Eu acho que nenhum mais otimista do torcedor ia virar e falar, não, porque agora com Bursi a gente vai acontecer. Porque não foi a primeira passagem dele. Então, assim, a gente não tinha esse feedback, esse retrospecto, melhor dizendo, de falar, não, porque da outra vez foi muito bom, então agora vai ser. Era uma coisa muito incerta. Quando ele entrou, a gente estava num ponto que a gente estava praticamente entregue. Tipo assim, o que vier agora, vamos confiar que o universo vai alinhar. O universo, graças a Deus, alinhou e a gente está aqui hoje falando depois de 2% de chance, 50% de rebaixamento, e a gente está comemorando um acesso. Mas o jogo hoje não é para ser levado de exemplo para nada, para mim, pessoalmente. Eu acho que foi um jogo muito fraco. O jogo de Dionísio foi, assim, sorte, parcialmente, porque desviou no jogador do Paysandu, mas um exemplo clássico de que a gente não pode desistir. Acho que minutos depois do gol dele, teve outra chance para o Vitória muito clara. Isso é um reflexo. O Vitória sempre foi isso. Desde o momento em que Bursi chegou, que a gente começou a mudar essa mentalidade do time, era uma coisa de você ir no coração, na fé e tal. E o Vitória perdeu um pouco disso hoje. Estava muito nervoso, mas então é muito compreensível para mim. Eu acho que é um jogo muito especial de todas as formas. Com certeza, eu acho que o que você falou aí de nervosismo dos jogadores e essa coisa de ficar sabendo, tentando saber como é que estava o jogo do outro time, né? Também passa uma certa aflição para quem está em campo, para quem está também no banco de reservas, né? Para a própria torcida que está lá também, e a torcida rubro-negra compareceu. Aliás, torcida rubro-negra, você está de parabéns, porque, ó, teve gente viajando para Belém para assistir esse jogo, teve gente que se reuniu no Barradão para assistir o jogo num Uma telão telinha desse foi meio tamanho, telinho, né? A gente viu até aí na foto da matéria tenebroso, aqui. gente, sério. Eu achei que eles iam Então, colocar um negócio meio estacionamento, tá? Mas botar no meio do campo, enfim. Cada um com foi suas. assim, uma coisa meio exótica, né? Colocar um telão que para o meio do campo não faz muito sentido, Na mas o hora que eles fato anunciaram, eu achei que era uma coisa de estacionamento, que esse tipo no outro jogo que eles fizeram, tava dando muito cheio, vai ser no estacionamento e tal. Quando eu vi a imagem, eu falei, não é possível, gente. Mas, enfim, era. Pois é, mas ainda assim a torcida foi lá, comprou a ideia e comprou financeiramente mesmo, né? Porque teve um valor para poder assistir no Barradão, no Santuário, né? Então, o Barradão às vezes não ganha jogo, mas ganha acesso, como foi o caso, porque a torcida chegou em peso, torceu e conseguiu ver o acesso junta, que é importante também. Deu volta Então, olímpica no gramado, válido. não, justamente, acho que isso tudo reforça a sinergia, né? Que teve de João Bussi, dos jogadores, com a torcida, com o Barradão, que já estava há muito tempo sendo questionado, até por uns torcedores meio malucos que diziam que Eu acho que Barradão tá assim, qualquer zicado, coisa etc. assim fica muito simbólico para mim essa arrancada com a torcida. A gente precisava ter esse vínculo novamente reestruturado com a questão da pandemia, que não tinha estádio, que não tinha nada, ficou um pouco afastado, somado com o extracampo, que assim, já abordaram aqui no podcast várias vezes durante o ano inteiro. Foram anos muito difíceis. Mas eu acho que na hora em que o Vitória precisou, a torcida soube estar presente de diversas formas, seja no estádio, seja fazendo assim, carreata para o aeroporto, seja fazendo coisas simples, como comprar uma fitinha para colocar no celular para tentar fazer uma composição de estádio. Eu acho que o Vitória é muito isso. Eu acho que quando precisa, a torcida está sempre perto dele e que eu espero que isso não seja perdido no ano que vem. Porque, assim, está comemorando uma coisa muito importante, claro. Já não quero
botar carro na frente dos bois, mas ano que vem começa uma nova batalha, mais um novo drama, e que eu espero que a gente esteja junto mais uma vez, como torcedores, porque assim, não teve Copa do Brasil, não teve Campeonato Baiano, não teve Copa do... não teve nada. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Baiano, tudo foi horrível esse ano, tudo foi. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, porque nada, nenhum resultado favoreceu a torcida abraçar o time. E ainda assim, quando estava naquele respiro final, que o time fez, eu preciso de vocês, eu quero vocês comigo, a gente conseguiu responder à altura. E assim, com todo respeito a Dalton, a Rafinhas e a todo mundo, uma parte desse acesso é nosso. É nosso, é a gente que teve ali, que brigou, que comprou, que não desanimou, até na torcida no jogo do Figueirense, agora o penúltimo jogo aqui em casa, o último jogo em casa, penúltimo jogo da Série C, que a gente estava lá junto, a gente não deixou de desanimar, a gente sabia que tinha muita matemática a partir daquele jogo, mas a gente comprou a ideia daquele jogo e estava lá também. Então, assim, a gente não entra em campo, a gente não chuta gol, a gente não defende, mas a gente vai ser ousado o suficiente para solicitar um pedacinho desse acesso para o torcedor, que teve lá em todos os jogos quando precisaram da gente. Eu acho mais do que merecido, viu, Xará? Mais do que merecido essa solicitação.